Vamos adorar a Ele. Tua igreja te adora, estamos em Cristo, o velho deixamos, tudo novo se fez. Honramos teu nome com nossos louvores, felizes vivemos com a tua presença. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Teus planos eternos garantem a vida, tua graça não falha, somos povo escolhido. Honramos teu nome com nossos louvores, felizes vivemos com a tua presença. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e te confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e te confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e te confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e te confiar. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação.
Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus, vamos nos colocar de pé. Hoje mais um culto que o Senhor determinou sobre as nossas vidas. Creia que o Senhor marcou um encontro contigo nessa noite. Você está aqui para receber algo divino da parte do Senhor e que nós possamos estar abertos para tudo aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Eu queria iniciar esse culto declarando a palavra de Deus que está em Salmos, capítulo 98. Eu estava hoje de manhã meditando nesse salmo e é um salmo tão bonito. E eu falei, eu preciso compartilhar essa verdade aos nossos irmãos no culto de hoje. Salmo 98 diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez prodígios. A sua mão direita e o seu braço santo alcançaram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça aos olhos das nações. Ele se lembrou do seu amor real, o da sua fidelidade para com o povo de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, irrompam em cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com trombetas e ao som de cornetas de chifre de carneiro. Exultem diante do Senhor o Rei. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Será que você pode, nessa noite, iniciar esse culto aplaudindo ao Senhor como um ato de louvor a Deus? Deus, Ele é fiel. E Ele nos deu a chance desse dia estarmos aqui de pé, para que nós possamos cantar um novo cântico de vitória sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque Ele é fiel. A fidelidade do Senhor se estendeu sobre a sua vida, o amor de Deus se chegou à sua vida nesse dia. Então que nós possamos nessa noite estarmos aqui preparados e prontos para louvar através da música, através dos louvores, entregar o nosso melhor a Ele, como uma resposta do nosso coração, amém? Feche os teus olhos, levante as mãos e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigada por essa noite, obrigada, Senhor, por esse ambiente que foi preparado para que o Senhor possa vir de encontro aos nossos corações, assim como a Tua palavra disse. Nós queremos cantar um novo cântico, nós queremos nos alegrar na Tua presença, ao som dos nossos louvores, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor já está presente neste lugar, enquanto cantamos, enquanto expressamos a nossa adoração a Ti. Pai, nós queremos neste momento deixar de lado aquilo que nos faz criar uma certa barreira. Em nome de Jesus, nós queremos estar livres nessa noite, assim como o Senhor diz que aonde o Espírito Santo de Deus está, ali é liberdade. Nós queremos estar aqui, Senhor, com liberdade na Sua presença e poder sentir o toque do Senhor sobre nós. Pai, nós cremos que o Senhor é fiel. O Senhor pode curar as nossas vidas enquanto louvamos. O Senhor pode ir de encontro com as nossas necessidades enquanto louvamos.
Por isso, nesse dia, nós colocamos a nossa total confiança em Ti, a nossa total confiança no Senhor, porque a Tua palavra é muito clara ao dizer: diz que confiam em Ti serão como os montes de Sião, que não se abalarão. E nós estamos aqui, Senhor, como povo inabalável, para declarar que o Senhor é Deus, é o Deus grande, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que faz, e nós cremos que o Senhor já está fazendo em nossas vidas, enquanto nós estamos aqui entregando o nosso louvor e adoração. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nessa noite. Nós abrimos os nossos corações e nós preparamos este ambiente para que a Sua glória inunde este lugar. Abra os céus, Senhor. Abra os céus para que nós possamos estar aqui sensíveis àquilo que o Senhor tem a fazer. Em nome de Jesus. E contra vocês, espíritos malignos que tentam se levantar contra o culto desta noite, tentando travar as nossas vidas, nós te damos uma ordem: pega agora tudo que é de vocês e bata em retirada, solta este lugar. Nós profetizamos que este ambiente é propício para que a glória de Deus se manifeste, em nome de Jesus Cristo. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Vamos louvar e declarar o poder de Jesus. Sim, ó.
profetiza nessa noite. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e daremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e daremos grande ao Senhor. Deus está, Ele está lutando, as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Celebre, porque o Senhor tem cura para a sua vida através do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Senhor, nós queremos mais do teu Espírito nessa noite. Nós queremos mais da tua glória nessa noite. Nós queremos sentir, Senhor, um ambiente profético aqui nessa noite. Oh Pai, nos colocamos diante da tua presença, Senhor, para expressar a verdade do nosso coração. Nós queremos estar diante de ti, gastar a nossa vida diante de ti, Senhor. Que esse amor por ti possa nos consumir e nós possamos achar prazer em estar diante da tua presença. Oh Pai, nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus que está aqui. E nós queremos ver, Senhor, os prodígios, as maravilhas, as curas, as libertações. Nós sabemos que o Senhor tem muito mais para este tempo. E nós queremos, Deus, nós queremos clamar. Nós queremos clamar, nos ajuda, Espírito Santo, para que nós possamos clamar, para que nós possamos atrair essa presença, atrair o poder de Deus sobre a nossa igreja, atrair o poder de Deus sobre a nossa cidade, para que todo olho possa ver a glória de Deus. Aleluia. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh Deus, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Deus. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais, oh Deus. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Oh Deus, nós queremos ter fome e
sede de ti. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti, Deus. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Clame. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar toda a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que Ele venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Oh, Senhor, oh, que o fogo do teu Espírito possa inundar as nossas vidas, trazendo essa convicção nos nossos corações de que esse é o nosso lugar, um lugar de dependência, um lugar de paixão, oh, um lugar de entrega. É isso que nós queremos, Senhor, para este tempo. É isso que nós queremos, Espírito Santo de Deus. Mais do que viver para o nosso próprio umbigo, nós queremos estar aqui para fazer a diferença nesse tempo que o Senhor tem nos colocado como igreja. Porque nós sabemos que mais do que fazer, o Senhor nos chama a ser. E nós sabemos que desde a fundação da terra, o Senhor nos criou com um único propósito, que é de sermos adoradores, que reconhecem a voz do seu Senhor. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos te sentir. Toca, Senhor, as nossas vidas. Queremos mais a tua presença que nos transforma, mais a tua presença que
que traz refrigério para nossa alma, que alivia as nossas dores e que nos marca e que nos faz sermos totalmente diferentes no mundo em que vivemos. Atraia mais da presença de Deus aqui. Aí do seu lugar, chame a presença de Deus. Chame a presença do Espírito Santo, para que você possa ser conduzido por Ele diante do Senhor, e assim você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Mais de ti, Senhor. Eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
tuas palavras ao Senhor. Tu és tudo para nós. Nós queremos colocar a nossa total dependência em Ti, Senhor. Oh, sem Ti nós não podemos estar aqui, sem Ti nós não podemos ir longe, sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Oh, trata todo o orgulho que ainda existe em nossos corações, para que nós possamos entender que não é nada sobre nós, não é nada sobre o que fazemos, não é nada sobre nós. É tudo para que o Senhor seja visto, adorado, digno. Que o Senhor possa crescer mais e mais no nosso meio, Deus. Que a Tua luz resplandeça neste lugar, Deus. E que a Tua luz também resplandeça os lugares escuros do nosso coração, para que nós possamos sondar as nossas vidas e tratar aquilo que ainda precisa ser tratado em nossos corações, para que nós possamos fazer com que a nossa adoração, aquilo que entregamos, suba como incenso suave às narinas do Senhor. Oh Deus, a presença de Deus está aqui nesta noite, e o Senhor quer inundar os corações. Oh, vem Senhor. Oh, aleluias, vem mais de Ti, Senhor. Oh Deus, deixamos de lado tudo que nos impede de estar diante de Ti, Deus. Às vezes é uma culpa, às vezes é um peso que está nas suas costas, que foi um peso para você essa semana, mas o Senhor te faz um convite: vinde como estás. Ele te faz um convite nesta noite. Ele quer aliviar o seu coração. Ele quer aliviar a sua alma. Aquieta-te, alma. Aquieta-te, alma. Esteja sob o poder e domínio do Espírito. Oh, cresce, Senhor, no nosso meio. Nós queremos mais de Ti. Mais de Ti. Mais de Ti. Mais de Ti. Que Ele cresça. Que Ele cresça. Que eu diminua. Que Ele apareça. Que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia.
Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós, tanto aqueles que aqui estão, como aqueles que neste momento nos acompanham pela internet. Em nome de Jesus, que o poder do Teu Espírito Santo possa alcançar cada uma destas vidas e que possamos receber algo do céu nesta noite e que o Teu nome seja glorificado agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Olha para quem aí está perto de você, diga boa noite. Para quem está longe, acena, diga aí boa noite, seja bem-vindo, a graça e a paz, Deus abençoe. Aleluia. Muito bem, vamos lá. Amém. Muito bem, queridos, muito boa noite a todos vocês que estão aqui neste culto presencial e todos aqueles que estão acompanhando pela internet. Você que é de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, que a graça do Senhor seja sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Espero que tenham passado bem a semana. Se você não passou, diga assim, pela fé, tudo vai mudar, em nome de Jesus. Gabriel, está melhor? Amados, o que teve de gente aí, pego pela dengue, é impressionante, né? Teve um dia no hospital, tinha 7 irmãos da igreja lá, de molho, um orando pelo outro. Graças a Deus, você está bem. Alguns irmãos estão se recuperando, alguns me falaram, me ligaram, e me disseram assim, pastor, eu não estou em condições de ir para a igreja, mas eu vou estar acompanhando pela internet. Então, um beijo no coração de todos vocês que estão nos acompanhando pela internet, em nome de Jesus. Amém? Tem alguma coisa para eu falar hoje? Vamos deixar para domingo? Então, domingo a gente passa o recado aos irmãos. Amém? Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. E que nós possamos ter esta percepção para entender. Porque somente aquele que entende é que vai ser grato a Deus. Aquele que não entende, ele não vai ter um coração agradecido e nem vai reconhecer aquilo que Deus faz. Então, você precisa ter esta revelação no teu espírito, esta revelação no teu coração, para você viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Em Marcos, no capítulo 4, tem um versículo que eu quero partilhar com vocês. Capítulo 4, a partir do versículo de número 3. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu na beira do caminho, e vieram as aves e comeram, e outra parte em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
e ele dá explicação a partir do versículo de número 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo não vejam, e não percebam, e ouvindo ouçam, e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles, por conta do coração. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em ele chegando a angústia ou a perseguição por conta da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a semente. Os que foram semeados em boa terra são aquelas que ouvem a palavra e recebem, frutificando 30, a 60 e 100 por um. Muito bem. Nós precisamos compreender que existe um mistério da parte de Deus que nos envolve. E é interessante que Deus quer revelar para nós aquilo que Ele não revela para o mundo. Pode deixar. Deixa eu ver. Dois. Obrigado. E é interessante que Deus quer revelar algo para nós, para o seu povo, para a sua família, para os seus filhos. E muitas vezes nós não estamos dispostos a receber. É interessante como a palavra bate, mas ela não entra, ela não penetra. E é por conta disso que muitas vezes a gente ouve a palavra durante muitos anos, mas não há mudança e nem transformação de vida. Nós podemos estar aqui dentro, mas sem uma conversão verdadeira. E nós precisamos entender que Deus vai trabalhar na nossa vida através da sua palavra. Quando a palavra é ministrada, ela entra e penetra na nossa mente. Mas ela não pode ficar só aqui. Aqui ela é logos, é letra. Ela precisa descer ao coração. É por isso que nós somos instruídos pela palavra para ler e reler muitas vezes. Somos instruídos pela palavra para meditar nas mesmas verdades, para que esta palavra se torne rema, revelação, dinamis de Deus, dunamis, poder, para que a gente possa viver de forma diferente. Senão você vai tentar, e é você tentando, e o que você precisa fazer é permitir que Deus faça o que Ele já começou a fazer, e a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completar, amém? Pensa num surfista, ele fica esperando a onda certa, ele tem que ter habilidade para poder subir na prancha e se equilibrar. A onda quem fabrica é Deus, e nós precisamos compreender que quando a gente tem esse discernimento, nós vamos surfar na onda certa, nós vamos andar no propósito e na vontade de Deus. Eu não consigo fabricar uma onda, você não consegue fabricar uma onda.
é algo de Deus. Então Deus, Ele está se movendo na nossa vida de diversas maneiras. Tem gente que toma um caldo por conta da onda que ele não está preparado para surfar. E nós precisamos aprender a importância de compreender como é que Deus se move, para a gente receber aquilo que o céu tem para a nossa vida. Então todo milagre vai começar com uma palavra. E esta palavra, ela não pode ficar só na minha mente, raciocínio, intelecto, razão, alma. Ela precisa ser interpretada, traduzida, mas ela precisa ser conduzida com muita disciplina ao nosso coração. É por isso que nós instruímos você: traga um bloco de papel, traga uma caneta, marca aí no seu celular aquilo que de repente Deus está falando para você. Porque na medida que você se agarra a uma revelação, isso vai mudar a tua vida. Por exemplo, quando eu falo, Deus faz através de uma palavra. É a palavra que você recebe aqui. É aquilo que o teu coração está disposto a receber. Muitas vezes você escuta, mas não ouve. E você precisa ter a disposição de entender que a palavra, ela vai passar pelos seus ouvidos, mas ela não pode entrar por aqui e sair por aqui. Ela tem que cair no coração. Você precisa ter a responsabilidade de represar a palavra dentro de você, porque é esta palavra que vai mudar a tua natureza, a tua realidade, a tua vida. Então Deus, Ele quer fazer algo em você, para depois fazer através de você. Tem gente que diz: pastor, eu quero que Deus faça algo através de mim. Deus não vai fazer algo através de você sem antes fazer em você. Então Deus, Ele traz você para cá para compreender. A palavra é pregada, a palavra chega até você, mas o que é que você faz com esta palavra? Esta palavra, ela precisa ser tratada com a tua fé, para que você viva o sobrenatural. Por isso que Jesus diz: a tua fé te curou, a tua fé te sarou, a tua fé te libertou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Por quê? Porque você tem a responsabilidade de pegar essa palavra e de se lembrar dela hoje à noite, antes de dormir, durante a madrugada, quando você acorda, de manhã cedo, quando você se levanta. Quando você está fazendo alguma coisa, você traz aquela palavra para o teu coração, do teu coração para a tua mente. Olha como é interessante, a palavra passa pela mente e cai no coração. Daqui a pouco você tem que trazer a palavra do coração para a mente. E se disciplinar. Eu vou pensar de acordo com a palavra, eu vou sentir de acordo com a palavra, eu vou falar de acordo com a palavra, eu vou viver de acordo com a palavra. É aquilo que Deus estabelece como regra para nós, porque nós não podemos viver de acordo com aqueles que são do mundo. As pessoas que são do mundo, elas vão viver do jeito delas, mas nós vamos viver do jeito de Deus. É interessante que a palavra, quando se refere a meditar, nos leva a entender o processo de um animal que rumina. Eu não sei se você sabe, mas o judeu, ele só come carne do animal que rumina. O que é ruminar? É o que o boi faz, a vaca faz. Eles comem, e daqui a pouco eles trazem de novo aquele capim para a boca, e eles ficam mastigando. Pode ver que o tempo todo o boi, a vaca e alguns outros animais, eles ficam mastigando alguma coisa. É o processo de ruminar, de trazer de volta, de trazer, tirar daquele alimento
todos os nutrientes que aquele alimento tem. Então por que o crente vive do jeito que ele vive? Por exemplo, o crente não medita na palavra. O que é meditar na palavra? É você pegar um versículo específico, de acordo com a tua necessidade, carência, precisão, e naquela semana, você fica lendo várias vezes por dia. Você põe no celular, você imprime, coloca na carteira, no bolso. Você vai grudar na parede, na geladeira, na porta. E não é só olhar, você vai ler. E vai falar em voz alta. De repente você tem um problema com a carne. Aí você coloca lá: santificai-vos e vereis maravilhas no meio de vós. Aí cada vez que você vai abrir a geladeira, santificai-vos e vereis maravilhas no meio de vós. Vai pôr uma roupa, santificai-vos e vereis maravilhas no meio de vós. Está lá no painel do carro, antes de ligar, santificai-vos e vereis maravilhas no meio de vós. Então o tempo todo, vocês estão meditando nesse versículo, ruminando este versículo, confessando, decretando, pronunciando, profetizando este versículo. Ou seja, nós precisamos chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, até que você chega uma hora e entende o que você está meditando. Santificai-vos e vereis maravilhas no meio de vós. A palavra está dizendo que se eu continuar como pecador, eu não vou ver o poder de Deus agindo ao meu favor. Se eu quero viver o reino de Deus, eu preciso me separar, porque santidade fala de separação. Então eu tenho que tomar cuidado com quem eu convivo, com a influência que eu recebo. Tem gente que não consegue ser relevante por conta das amizades que ele tem, porque estas pessoas exercem muita influência sobre a vida dele. Ao invés de você ser influência, você é influenciado. Santificai-vos e vereis maravilhas no meio de vós. Ou seja, quando eu me santifico, é uma ordem imperativa de Deus, dizendo a Josué: Josué, se esse povo quer ver o meu poder de verdade, eles vão precisar ser santos, porque só tem uma forma de Deus operar na nossa vida, é através da santidade. Nós não podemos estar contaminando os átrios do Senhor. Então quando eu me torno santo, o que é ser santo? É dizer não para a carne, é dizer não para o pecado, é dizer não para o mundo, é dizer não para o diabo. Porque o tempo todo o diabo coloca diante de você um prato. E quando você come este prato, agora ele vai colocar diante de você um banquete, porque você cedeu. Então você precisa dispensar aquilo que vai te trazer morte, porque a Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? Não é a morte física, é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Em primeiro plano, é a quebra da nossa comunhão com Deus. Eu posso estar aqui sem ser de Deus e sem andar com Deus. Eu posso estar aqui, mesmo sendo uma igreja evangélica, vivendo a religião. Agora, quando eu entendo que é intimidade, você não vai trocar a intimidade que você tem com Deus por nada. Olha só o que aconteceu com Adão e Eva. Eles trocaram a intimidade que tinham com Deus. Pecaram, comeram do fruto, se rebelaram, cometeram autotraição. Trocaram a intimidade que tinham com Deus, porque eles não valorizaram isso. Na viração do dia, Deus vinha conversar com ele. Deus queria se relacionar com ele. Deus queria conversar com ele. Deus queria ouvi-lo. Imagina que intimidade ele tinha com Deus.
Mas ele não valorizou essa intimidade. Tudo que o diabo quer é destruir a tua intimidade com Deus. É por isso que ele não deixa você orar, jejuar, ler Bíblia, porque isso vai trazer intimidade. Diga comigo, isso vai trazer intimidade. Mais uma vez, isso vai trazer intimidade. Não adianta você dizer: Deus, eu quero romper com o pecado, eu quero me converter, eu quero abandonar toda carnalidade, em nome de Jesus. Muitas vezes a nossa oração é uma oração vazia, porque nós não temos intimidade, relacionamento com Deus. Nosso relacionamento muitas vezes é raso, ele não é profundo. Então nós precisamos compreender que eu preciso descobrir o que é intimidade com Deus. Eu converso com alguns maridos que estão em crise, e eu digo: por que você está assim? Ele diz assim: é porque eu não tenho intimidade com a minha esposa. E quando a intimidade é quebrada, o casamento está em risco. A palavra diz que o homem não pode dizer não para a mulher, e a mulher não pode dizer não para o homem, para que o diabo não vos tente na vossa incontinência, salvo pelo jejum. E mesmo assim ambos têm que combinar entre si. Tudo tem que ser feito com muita sabedoria e discernimento. Então o diabo ele quer destruir a tua intimidade com Deus, o teu relacionamento profundo, estreito, particular. O diabo ele quer de todas as maneiras te impedir de orar, de jejuar, de ler Bíblia, de vir à igreja, de fazer parte de uma célula. Vocês estão percebendo? Se você acorda para isso, se você desperta para isso, se você começa a orar, jejuar, ler Bíblia, ser frequente nos cultos e participar de uma célula, o diabo ele vai perdendo terreno. Chega uma hora que o diabo ele não consegue mais penetrar, ter acesso, chegar naquele ponto onde ele te escravizava, te dominava. Aquela cegueira curada é uma cegueira espiritual, porque onde entra a palavra, entra a luz, entra a revelação da palavra. Quando a Bíblia fala de revelação, ela está falando de luz, ela está falando de vermos as coisas não do nosso jeito, mas por uma outra ótica, por uma outra percepção. Por isso que nós, como seres espirituais, não podemos caminhar como carnais. E tudo que o diabo quer é fazer da gente carnal, aonde a gente está, no meio que a gente vive. Imagina você que, mesmo sendo batizado, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro, você de repente tem uma vida lá na sua casa que não é legal. Você pergunta para a família o testemunho do irmão, o irmão não revela Jesus. Você pergunta o testemunho da irmã, a irmã não revela Jesus. Nem o marido, nem a esposa, nem o pai, nem a mãe. Muitas vezes os filhos não revelam Jesus. Muitas vezes aquela família é uma família que é frequentadora de igreja, mas não é uma família comprometida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor. Eu não quero que o Senhor me sirva, porque hoje em muitos lugares as pessoas estão buscando a Deus com o objetivo só de receber alguma coisa, e não de dar, de entregar, de oferecer, de sacrificar. Então quando você chega aqui, principalmente
quando você vai fazer tua primeira oração, é hora de você dizer assim: Senhor, recebe o meu culto, recebe o meu louvor, recebe a minha adoração, recebe a minha vida. Venha nos perdoar pelos nossos pecados, derramar o sangue de Jesus sobre nós, nos lavar, nos limpar, nos purificar, nos santificar. E a gente ora buscando esta santificação. E entenda, nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos. Somente lá no céu. Só lá existe perfeição. Aqui é a graça de Deus. Hoje eu estive fazendo um culto fúnebre. E eu estava falando sobre isso. Do poder da graça de Deus que nos alcança, é por conta dessa graça que nós somos salvos. Não é por conta de que um é melhor do que o outro. Não é por conta de que você não tem pecado. Nós não somos, e aqui embaixo nunca seremos perfeitos. E eu disse lá, uma pessoa não vai para o inferno porque ela é pecadora. Ela vai para o inferno porque ela não se arrependeu. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Vamos dizer isso? Aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Você sabia que o ato de confessar não é algo estritamente humano, já é uma ação do Espírito Santo em nós, transformando o nosso orgulho em humilhação, onde a gente vai buscar Deus e entender que sem Ele nada temos e nada somos. Não adianta você achar que vai conseguir vencer sem o Espírito Santo. Olha o nome dele, Espírito, o sobrenome, Santo. Então somente o Espírito Santo tem poder de me fazer santo. É por isso que eu tenho que ter muita comunhão com o Espírito Santo. Se eu desenvolver essa comunhão com o Espírito Santo, eu vou aprender a ser santo com Ele. O Espírito Santo, Ele vai me mudar e vai me transformar. E isso vai acontecer com todos nós. Deus, Ele quer então se revelar a cada um de vocês e levá-los a um outro nível de fé. Imagina que você pode estar andando com Deus durante um ano, 3, 7, 10, 14, 23, 35, 40 anos ou mais. E a tua vida continua do mesmo jeito, tropeçando nas mesmas coisas. Então nós precisamos, em nome de Jesus, compreender que a nossa santidade é um perigo para o inferno. Diga isso, a minha santidade é um perigo para o inferno. E o que é santidade? É você dizer não para a carne, para o pecado, para o mundo e para o diabo. E você sabe o que pode e não pode fazer. Então aquilo que você faz não é só um pecado. Aquilo que você faz é algo que vai desonrar a Deus. Então eu gostaria que vocês, a partir de hoje, pensassem desta forma. Porque tem gente que às vezes vai pecar e lhe diz assim: depois eu peço perdão pelo meu pecado. Mas quando você pensa, eu estou desonrando a Deus através do meu pecado. Quando você fala assim, o peso já é outro. Aquilo de repente bate de uma forma diferente. Você começa a compreender a tua responsabilidade diante das coisas de Deus. Então Deus, Ele quer levantar um povo diferenciado. E esta pessoa pode ser você.
Mas por que ele pede santidade? Porque ele quer te encher do Espírito, de uma forma que talvez você nunca tenha sido cheio até hoje. Eu me lembro quando eu buscava o batismo no Espírito Santo. Era algo que eu desejava ardentemente no meu coração. E lá na minha igreja, onde eu congregava, me disseram que para ser batizado no Espírito Santo eu tinha que ficar dizendo glória, 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 glória. E eu ficava lá, glória, 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 glória. Parecia um peru e nada. Aleluia, 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 e nada. Eles diziam que era bom subir no monte para ser batizado no Espírito Santo. Então eu subia, descia, descia, subia e nada. Se me dissessem, na época, o Point de Bragança era a praça central. Aquilo era um formigueiro no final de semana. Eu não sei se você costumava ir lá na praça, eu frequentava a praça. O nosso passatempo era só dar volta na praça. E ficar olhando as pessoas, e cumprimentando as pessoas, e sorrindo para as pessoas, e paquerando as pessoas. E era só isso. Eu não sei se você fazia isso, mas a maior parte de nós aqui fazia. Era o lugar, era o point. Então a gente ia para a praça, para ficar rodando igual barata tonta. Aí, se me dissessem, olha, você precisa pendurar uma melancia no pescoço e dar uma volta na praça, eu daria uma volta na praça. Eu passaria por esse ridículo. Mas um dia eu estava em casa, assistindo um programa de televisão que eu acompanhava todos os sábados, às 7 horas da manhã, que era com a missionária na época, Valnice Milhomes Coelho. Ela tinha vindo recentemente da África, começou seu escritório em Recife, e depois foi para São Paulo. Um dia, ela está ministrando sobre os dons do Espírito, e ela então começa a falar aquilo que eu nunca tinha ouvido na minha vida. A palavra clarificou, eu recebi. E naquele momento ela disse assim: se você não é batizado no Espírito Santo, você vai ser batizado neste momento, nesta noite, porque era uma gravação. E eu sei que eu estava com um caderno fazendo anotações, quando ela disse: recebe o batismo no Espírito Santo. Foi uma unção tão forte na sala da casa da minha mãe, que o caderno joguei de um lado, a caneta do outro lado. Eu me ajoelhei, eu levantei as minhas mãos e comecei a correr. Eu sei que o programa estava chegando ao fim, eu acho que era tipo quase 8 horas da manhã. A minha mãe chegou em casa, era tipo 11 horas, 11 e pouco. Eu estava lá ajoelhado na sala da minha casa, em prantos, com as mãos levantadas e orando no Espírito Santo. Eu fui batizado por um programa de televisão, onde ela chegou e ela disse assim: o que impede o batismo no Espírito Santo é o pecado. E se você pedir perdão pelo seu pecado agora, você está perdoado. Porque Deus não diz: eu vou ver se te perdoo, eu vou analisar a gravidade do seu pecado. Dependendo eu perdoo, dependendo eu te condeno. Não. Sabe por que o diabo te odeia? Primeiro, porque você é imagem e semelhança de Deus. E segundo, é porque você recebe perdão pelo seu pecado. E o diabo não recebe. Ele está condenado. Então ele quer levar para o inferno o maior número de pessoas que ele pode levar. Por quê? Porque o futuro dele já está traçado. O destino dele já está decretado. É lago de fogo e enxofre. Ele vai ser condenado. Ele já está condenado. Mas nós somos amados por Deus. E muitas vezes, quando você não entende esse amor, você não recebe esse amor. E somente o amor de Deus vai curar você.
Quando você, por exemplo, eu me lembro de um dia que eu chamei uma missionária que estava na nossa igreja para fazer uma oração. Aí essa missionária, ela sobe no altar, ela sobe toda condenada, e ela diz: oh meu Deus, me perdoa, Deus, eu sou uma pecadora, Deus, eu não mereço subir nesse altar, eu não mereço fazer essa oração, eu não mereço dar essa palavra, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Ela orou mais para se livrar da condenação que estava sentindo do que propriamente para permitir que o Espírito Santo de Deus a usasse. Preste atenção, o Espírito Santo, ele te convence do pecado. Ele vai dizer para você: você pecou. Não vai te acusar. Se arrepende. Confessa. Deixa. Se conserta. Volta à comunhão. Então, quando nós tropeçamos, porque o pecado, ele deve ser um acidente de percurso na vida da gente, não pode ser premeditado. Você tropeçou, caiu, a Bíblia diz que o justo cairá e se levantará 7 vezes e não ficará prostrado. Nós não vamos ficar prostrados por conta da condenação do inimigo. O amor de Deus nos cura, nos sara e nos liberta. E você precisa então aprender a receber esse amor, porque senão você não vai se sentir amado. Olha o que diz a Bíblia: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vou contar uma ilustração do pastor Aloísio, da Igreja Videira de Goiânia. Ele disse que um dia, num domingo, ele recebeu o telefonema de um pastor das suas igrejas, uma igreja grande. As igrejas em Goiânia são grandes, muita gente. Aí o pastor disse: eu não posso pregar hoje, porque eu briguei com a minha esposa, eu falei coisas assim que não devia falar, eu fui muito rude, eu fui muito pesado nas minhas palavras, a gente se ofendeu muito, a gente falou até de se separar, e foi assim, vexatório. Então eu não estou em condições de subir no altar e de pregar nessa noite. Eu gostaria só de comunicar ao senhor que eu não vou pregar, para o senhor arrumar um outro substituto para estar no meu lugar. O pastor Aloísio disse: meu irmão, agora você está entendendo o que é graça. Porque enquanto você disse: eu orei, estou pronto para pregar, eu jejuei, estou pronto para pregar, eu estudei, me preparei, eu estou pronto para pregar, não era a graça de Deus, ali era você, era a sua humanidade, o seu orgulho, a sua independência. Então você chega e diz assim: eu tenho hoje segurança, porque eu orei, porque eu jejuei, porque me consagrei, porque eu estudei, porque eu me preparei. Então você sobe no altar com aquele sentimento de justiça própria. Mas agora, meu irmão, Deus desarmou você, porque agora você vai experimentar o que é graça. Porque onde existe o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então agora que você diz: Deus, é apesar de mim, Deus, somente o teu Espírito para me usar, Deus, eu estou anulado, Deus, eu não tenho o que falar no altar. É aí, irmão, que Deus vai te usar. Aí ele disse: hoje eu vou no culto, vou sentar para receber de Deus a palavra que vocês vão pregar. Porque no domingo eram vários cultos, e a mulher pregava mais cedo e depois ele pregava no culto mais tarde. E o pastor foi junto com a esposa dele, sentou embaixo para receber
daquilo que Deus ia dar através da vida do irmão. Aí quando eles assumiram o púlpito, eles estavam assim tão envergonhados. A mulher do pastor foi a primeira que fez a reunião. Oh, irmãos, estou sentindo tanta presença de Deus aqui. Daqui a pouco a igreja pipocou, ferveu, todo mundo começou a orar, chorar, se quebrantar. E foi assim, um avivamento na igreja. Por conta do pecado? Não, porque confessou. Porque entendeu como Deus trabalha. Porque ali Deus estava ensinando uma lição para eles. Por exemplo, quando você não entende, quando você peca, a primeira coisa que o diabo fala é: o que você vai fazer na igreja? Sai da igreja. Você é um pecador lá dentro, você está contaminando os átrios do Senhor. Você é um peso, você impede que o Espírito Santo se mova naquele lugar. Vai para o mundo. Aí a pessoa chega e diz assim para mim: pastor, eu vou para o mundo porque eu sou um pecador. Glória a Deus, porque você entende que é um pecador. Porque Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele veio para nos salvar. E este é o confronto do Espírito Santo conosco, quando o Espírito Santo ele começa a nos mostrar que nós podemos melhorar e ser diferentes naquelas áreas de queda. Muitas vezes são pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes, ações, comportamento. E a gente precisa permitir que o Espírito Santo comece a trabalhar na nossa vida, para Ele nos curar, sarar, libertar. Sabe, quando você é confrontado pela sua realidade, é aí que começa a cura. Enquanto você não admite, enquanto você foge. Por exemplo, Adão se escondeu depois do pecado. Depois de perder a intimidade, o que ele fez? Se escondeu. O que a gente faz depois de perder a intimidade? Para de vir na igreja, se esconde, foge. O pastor manda mensagem, você não responde. O pastor manda um recado, você não dá retorno. O pastor te procura, você foge. Eu já enfrentei situações assim: diz para o pastor que eu não estou. E eu sabia que o irmão estava lá dentro da casa. Aí eu disse: não tem problema, eu vou sentar aqui e vou esperar ele chegar. Aí a mulher falou: tá bom, pastor, ele está no quarto, espera aí que eu vou chamar ele. Vem cá, não adianta fugir de Deus, deixa Deus tratar com você. E a mulher disse: amor, me perdoa, mas eu não posso compactuar com a tua mentira. Está errado, a cura precisa chegar na nossa casa. E eu vou te falar uma coisa: foi tão lindo o que Deus fez naquele dia. E é assim que funciona na vida da gente. O tempo todo a gente quer fugir de Deus. E Davi disse: para onde irei se os teus olhos estão postos em todos os lugares? Então não adianta se esconder. Vai para a cruz mais cedo, que dói menos. Aí a gente chega e a gente entende isso e permite que Deus comece a nos tratar. Por exemplo, quando você chegar na igreja, descer do seu carro, já coloca um sorriso de vencedor no seu rosto. Permita que o Espírito Santo coloque um olhar de alegria em você. Porque muitas vezes a gente chega, sabe, já se arrastando. Os irmãos perguntam: tudo bem? Não, tudo bem não, tudo péssimo, está tudo tão difícil, não aguento mais, a coisa está complicada. Tu tens o que tu dizes. Você colhe aquilo que planta. Eu sou aquilo que eu falo. Por quê? Entenda o que é fé. Fé é a concordância daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e daquilo que eu libero com a minha boca. Se você quer ter uma fé forte, você precisa compreender que a fé nada mais é do que você concordar
na tua mente, no teu coração, e abrir tua boca, porque o diabo tem que ouvir que você creu na verdade. Ah, pastor, eu faço orações silenciosas, eu medito em silêncio. A palavra oração já vem de oral, já vem de falar, você tem que abrir a boca. O diabo precisa saber o que você está orando, e você precisa mostrar para ele que não tem medo dele, e você precisa mostrar para ele quem é que está assumindo a autoridade da sua vida em todas as áreas, porque é assim que o diabo trabalha, ele conhece as nossas fraquezas. Por isso que Paulo diz, o que eu quero fazer eu acabo não fazendo, e o que eu não quero, é isso que eu faço. Miserável homem que sou. Agora Paulo fala a respeito da doutrina da fraqueza. Porque quando aquele que entende que é fraco, ele vai se fortalecer em Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí que Deus vem, aí que Deus derrama da sua graça sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender quem é que nós somos. Pode ser que até hoje você caminhou na tua própria força, com as tuas próprias pernas, fazendo tudo do teu jeito, mas aí você chega agora e diz assim: o Espírito vai me guiar, vai me dirigir, vai me governar, vai me conduzir, vai me dominar. Tudo que nós precisamos fazer é nos entregar para que o Espírito Santo faça aquilo que nós humanamente não conseguimos fazer. E eu entendo você, porque eu vivi prisioneiro em muitas áreas da minha vida durante anos. E como diz Paulo, não me julgo que já tenha alcançado, porque em muitas áreas da nossa vida nós estamos trabalhando, e é interessante quando você acha que terminou numa área, o Espírito Santo vai te mostrar outra área, e sempre nós vamos estar neste processo de libertação, restauração. Sempre vamos estar neste processo. Bem-aventurado é você, feliz, abençoado, quando compreende o porquê é que Deus insiste tanto com você. Porque chega uma hora, eu já fiz essa oração: Deus, por que o Senhor insiste tanto comigo? Se o Senhor não fosse Deus, eu diria que o Senhor errou ao me chamar. Mas Deus, quando me chamou, Ele sabia com quem estava lidando. Nós entramos em crise, mas o segredo é o que nós fazemos com esta crise. Esta crise é para eu me quebrantar, esmiuçar, despedaçar, me tornar pó, me humilhar diante de Deus. E quando isso acontece? Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu leio a palavra, quando eu venho aos cultos, quando eu faço parte de uma célula, quando eu compreendo que minimamente estas coisas vão me ajudar na minha vida espiritual. Aí nós vamos viver uma outra realidade. Imagine vocês que outrora nós éramos religiosos. Nós íamos à igreja somente aos domingos. E por incrível que pareça, nós cristãos, que ostentamos a revelação da palavra, voltamos a ser crentes domingueiros de novo. E tem gente que diz: pastor, eu fico em casa sem fazer nada, eu fico em casa no celular, eu fico em casa enrolando, eu fico em casa assistindo série, eu fico em casa assistindo filme, eu fico em casa, pastor, perdendo tempo, mas eu não consigo voltar aos cultos de sexta-feira. Eu falei: você não precisa voltar aos cultos de sexta-feira, você precisa voltar para Jesus.
porque é tão pouco que Ele pede para nós. São 2 reuniões na igreja, na semana. E uma célula, na casa de um irmão. Só que Deus também pede para você ler a palavra todos os dias. Por que todos os dias você toma café da manhã? Por que todos os dias você almoça? Por que todos os dias você toma o café da tarde? Por que todos os dias você janta? Por que todos os dias você alimenta o teu corpo, mas nós não alimentamos o nosso espírito? E é por isso que nós vivemos do jeito que nós vivemos, capengando. A Bíblia diz: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Nós precisamos nos posicionar e dizer: isso vai me trazer ou me levar para perto de Deus? Então não vou pensar 2 vezes, eu vou tomar a decisão de fazer o que precisa ser feito. Carne, não é você quem me dirige. É o meu espírito quem te dirige. Quem dirige o meu espírito é o Espírito Santo de Deus. Aí eu comecei a falar a respeito da minha experiência de ter sido batizado no Espírito Santo. Amados, foi algo maravilhoso. Porque eu não tinha a ousadia que eu tenho. Eu era muito tímido. Eu queria fazer a obra de Deus e não sabia como. Nunca tinha visto ninguém curado, ninguém liberto. Eu nunca tinha visto nada acontecer. Um dia Deus falou comigo: primeiro vai acontecer em você, e depois vai acontecer na vida de outras pessoas. Santificai-vos, e vereis maravilhas no meio de vós. Então, vocês muitas vezes estão esperando assim: Deus me dá o dom, depois que Deus me der o dom eu vou fazer. Você sabe quando é que você vai ver o dom em operação? Quando você começar a orar, impor as mãos, repreender os demônios. Aí você vai começar a ter experiência com Deus, e você vai ver o dom se manifestar. Eu me lembro que quando eu ainda era muito verde, mas tinha tido a experiência do Espírito Santo na minha vida, do batismo, eu estava indo para São Paulo fazer um seminário com a Valnice Milhomes. Era toda terça-feira, na igreja do pastor Davi Clava, lá na Lapa. E eu cortava caminho por uma casa que nós moramos, ali na Vila Municipal. E quando eu passei pelo quintal, eu vi que eles estavam lá, conversando, e eu disse: o que está acontecendo? A mulher, chorando, disse: o nosso gato pulou na casa do japonês e deve ter bebido alguma coisa venenosa, porque ele plantava batata, tinha agrotóxico lá. E a gente já pegou vários gatos mortos aqui no nosso quintal, e o nosso gato vai morrer. E ele estava espumando, ele estava tremendo. Sabe o que eu fiz? Abaixei, coloquei a mão no gato. Eu falei: Deus, a tua palavra disse: bebemos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Deve servir para o gato também. Neutraliza o poder desse veneno, em nome de Jesus. Eu falei: pronto, irmã, o teu gato não vai morrer. E fui para São Paulo. Aí eu estou no ônibus indo para São Paulo. Eu falei: que doideira. Eu devo ter ficado estrambelhado. Aonde que já se viu? Apliquei a palavra de Deus para o gato. Só que é o seguinte: o poder de Deus na vida do gato alcançou a família, alcançou muita gente. Um dia o pastor disse na igreja, culto lotado: quem tem uma bênção para contar? A irmã levantou a mão, e eu nem imaginava. Ela foi lá e ela disse assim: irmãos, hoje um bichinho na casa da gente é como se fosse alguém da família. E o meu gatinho estava morrendo. Ele bebeu veneno. E a gente viu muitos gatos morrendo lá. E o irmão passou lá e orou pelo nosso gato. E o nosso gato viveu, aleluia. Ninguém deu aleluia, nem deu glória a Deus.
ninguém se manifestou, porque aquilo não era um milagre para eles. Amados, comece nem que seja orando por gato, nem que seja orando por cachorro, até por peixe eu já orei. Pastor, meu peixinho do aquário não está bom, o senhor pode fazer uma oração? Eu falei, é um ser vivente, vamos orar, vamos orar. Vamos orar. E orei pelo peixinho. Eu falei, Espírito Santo, me dá sabedoria. Como é que se ora por peixe? Aí eu falei, Deus, esse peixinho aqui é especial para essa família. E as crianças não querem que o peixinho morra. Eu não sei o que o peixinho tem, mas cura esse peixe, em nome de Jesus. E que o teu nome seja glorificado. Amados, quem tem bênção para contar? Eu! O irmão orou pelo peixinho. Eu falei, não. De novo. Os irmãos mais religiosos, que eram os presbíteros da igreja, olhava torto para mim. Tanto é que todos eles disseram, se ele der mais um amém na igreja, vai sair todo mundo. Os diáconos vão sair da igreja. Esse irmão é doido. Ele ora por gato, ele ora por cachorro, ele ora por peixe. A gente tem que ensaiar, amados, até orar por gente. Eu já contei para vocês que eu era verde na palavra. Falei para o pastor, pastor, eu não posso pregar na igreja, então vou pregar na favela. Tudo bem? Tudo bem. O senhor me abençoa? Abençoou. Aí fui para a favela. Jardim Colorado. As pessoas que moravam lá, hoje moram no Recanto Maranaca. Boa parte daquelas pessoas desceram para lá, Jardim Colorado. A gente orava para Deus tirar eles daquela situação de risco, e Deus abençoou aquele povo. Imagine vocês. Aí eu fui para lá. O meu púlpito era um fogão velho, jogava uma tábua em cima e eu subia. E ali eu vi grandes coisas acontecendo. Eu vi grandes milagres acontecendo. Aquele povo estava sedento e faminto. Amados, às vezes a gente quer microfone, às vezes a gente quer estar nos holofotes, às vezes a gente quer estar ministrando para a multidão. Sabe como é que vai começar o teu chamado? Com uma pessoa só. O teu ministério muitas vezes vai começar de forma solitária, mas Deus vai te usar. E você vai dar uma palavra para aquela pessoa, e a pessoa vai dizer assim: é tudo o que eu estava precisando, é isso, eu quero esse Deus. Eu me lembro que uma senhorinha tinha terminado já o nosso culto. A senhorinha falou assim: eu estou com catarata. Ela com lencinho na cabeça, com os olhos todos ramelentos, nem abria direito, e falou assim: olha, eu estou com catarata, pastor. Na época eu não era pastor. Alguns me chamavam, mas eu não era. O irmão pode orar por mim? Eu falei, posso. Aí eu falei, Jesus cuspiu do olho do cego. Eu pratico a palavra. Dei 2 cuspidas caprichadas nos olhos daquela veinha. As pessoas que estavam comigo falaram assim: Alberto, o que você fez? Você cuspiu na cara da veinha. Tadinha, ficou escorrendo, ela ficou limpando. E eu fiquei tão mal com aquilo. Eu fui para casa, eu disse: Deus, que vergonha. Eu quero mandar na tua palavra, eu quero praticar a tua palavra, mas eu faço tudo errado. Eu vi lá que Jesus cuspiu na cara do cego. Eu cuspi também. Deus, tem misericórdia de mim, faz alguma coisa. Aí eu fui na outra semana pregar lá na favela. Aí eu tô lá, eu olhei no meio da multidão lá, multidão de meia dúzia de gato pingado. Eu levava panetone, enchia de gente. Eu levava cesta básica, enchia de gente. Eu levava ovo de Páscoa, enchia de gente. Eu colocava a isca para eles. Aí eu olhei e falei: graças a Deus, a veinha não está aqui. Amados, terminou. Quando eu estou indo embora, eu ouço uma voz: irmão! Eu falei: Jesus, é a veinha. Aí eu continuei andando. Ela: irmão! Eu falei: misericórdia. Eu voltei, falei: oi, irmã, tudo bem? Ela falou: tudo. Sabe o que eu queria falar para você?
aquele dia você cuspiu na minha cara, nos meus olhos, não foi? Eu ia pedir perdão, falei, foi, irmã, me perdoa, em nome de Jesus. Ela falou, foi tão bom, já clareou muito já. Você pode dar mais 2 cuspidas? Amados, fica tranquilo que eu não estou cuspindo mais na cara de ninguém. Glória a Deus, né? Aleluia. Mas é assim que vocês vão começar, sabe? Vocês querem começar prontos. Eu vejo a primeira palavra que eu preguei, eu falo assim, Deus do céu, eu escrevi tudo, até o amém, aleluia e glória a Deus. Aí eu desci, fui embora frustrado para casa, eu disse, Deus, por que o Senhor não falou? O Espírito Santo ministrou ao meu coração e disse, você não me deu espaço de uma linha para outra? Falei, entendi agora. Eu tenho que deixar ele se manifestar de uma linha para outra. É interessante que quando a gente é verde, a gente procura compêndio de teologia, pelo menos na época, enciclopédia bíblica, dicionário, Bíblia, e era assim que a gente montava uma pregação. Aí a gente chegava com ela pronta e dizia, Deus, coloca o teu carimbo de aprovação. Hoje não, a gente diz assim, Deus, me dá a palavra, se o Senhor não me der, eu não tenho que pregar. Já vem com carimbo, a gente nem precisa pedir. Outro dia o Everaldo ministrou, lá no Tadel. Foi um culto que nós passamos resina aqui, e o cheiro estava muito forte, a gente fez o culto lá. E o Everaldo testemunhou a história da vida dele. Porque o que é uma pregação? É vida na vida. E ele ministrou e os irmãos foram tão impactados. Eu fui para São Paulo, a Janaína foi compartilhando a palavra daqui lá. Ela contou ponto, vírgula, detalhes. Porque ela mesma foi ministrada com aquela palavra. E ele foi assim de uma forma tão natural. E é isso que nós precisamos fazer. Eu vim de uma época, amados, onde eu aprendi assim. Então, gostaria de chamar o irmão Alberto Rogério para subir no altar e dar uma palavra. Você já subia assim, ó. Eu gostaria de saudar a amada igreja na santa paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E a gente achava que estava sendo muito espiritual. Não estou criticando quem faz assim, faça. Se você aprendeu, se você se sente bem, está tudo certo. Eu estou dizendo que eu não era espiritual, eu me fazia de conta de espiritual. Aleluia. Eu não tinha nada de... Era muito barulho e pouca chuva. A coisa não fluía. Até que quando você começa a orar muito no Espírito Santo, orar, como dizia o David Robertson, hora após hora, aquilo vai produzir algo dentro de você. E você vai orar muitas vezes sem sentir nada, mas aquela pessoa vai ser tocada. Eu estava num banco aqui da cidade. Uma pessoa disse, pastor, eu estou com tanta dor. O senhor pode orar por mim? Eu disse, claro. Diga, eu recebo a minha cura em nome de Jesus. Aí ela disse, eu recebo a minha cura em nome de Jesus. Aí eu toquei, recebe. Quando eu fiz assim, a mulher parece que foi eletrocutada. Ela caiu no chão e começou a pular. Dentro do banco. Eu falei, Espírito Santo, aqui não. Aí vieram as pessoas, é convulsão, é epilepsia. Entendeu? Todo mundo veio lá, tal. E eu falei, e agora? Aí quando eu falei, eu estou com ela, dá licença, tal. Aí ela se recuperou, ela disse, o que aconteceu? Eu falei, depois te explico. Tá tudo bem? Um já estava dizendo, pega o lenço, coloca na boca, senão ela morde a língua. A coisa estava assim. Põe ela de lado. O pessoal no desespero dentro do banco. Falei, aqui não, Jesus. Aí ele falou no meu coração, eu faço o que eu quero, onde eu quero. Aquela mulher precisava dessa experiência. Aí ela se levantou, se recompôs, sentou um pouquinho, peguei uma água para ela. Aí eu falei, depois a gente conversa, né? Querendo sair de lá, né?
todo envergonhado. Depois a gente conversa. Aí ela falou: pastor, a dor desapareceu, não estou sentindo mais nada. Eu fui no supermercado, a moça estava com aquela, como é que chama? Não, que põe no munguiqueira. Aí eu falei: tudo bem, o que você tem? Ela falou: estou com tendinite, dói demais. Eu falei: você crê que Deus pode curar? Ela falou: creio. Botei a mão, falei: recebe tua cura em nome de Jesus. Procuradora, e ela procurou, falou: Nossa Senhora da Aparecida do Norte, desapareceu, você é bruxo. Não, porque na cabeça dele só bruxo faz. Eu falei: não, eu sou pastor. Ela falou: gente do céu, o negócio sumiu, não estou sentindo mais nada. Aí eu fui outro dia no supermercado, tinha umas 4, 5 lá. Vem cá, vamos, benze elas. Desse jeito. E é assim que Deus vai começar a fazer na tua vida. Você quer ver como você não tem fé? Você está com um problema financeiro. Você acha que Deus ouve a tua oração quando você ora por todo mundo, menos por você. Por que a gente pensa assim? É porque o diabo plantou isso no nosso coração. Então nós precisamos crer que a nossa oração funciona para os outros. E principalmente para nós. Porque eu preciso ter as minhas experiências com Deus. Agora, é muito bom a gente poder pedir oração para os nossos irmãos. A Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. Várias vezes o Everaldo orou por mim e Deus respondeu. Uma vez eu precisava de um milagre. Eu tinha que pagar uma fatura. Eu não me lembro mais se era de 7.000, daí para cima. Você lembra do valor, velho? 7.300. Ele lembra até os quebrados. Aí, ele foi em casa à tarde. Aí ele falou: pastor, sabe aquela conta que você tem para pagar? Eu falei: graças a Deus, o irmão vai se mover, vai emprestar o dinheiro e tá tudo certo, né? Vou pagar a conta. Ele falou assim: não tenho ouro e não tenho prata. Você lembra disso? Mas eu vim orar por você e Deus vai responder. E ele orou e eu creio na oração desse menino aí. Aí sabe o que foi que aconteceu? Ele foi embora. Não demorou muito tempo. A resposta de Deus veio. Sem eu pedir, sem eu falar nada. Sabe, a coisa aconteceu de uma forma sobrenatural. 3:10 eu estava no banco Itaú, ali no Tabuão, na fila para pagar a conta. Permita que os irmãos de Deus orem por você, porque tem uns irmãos que é profeta do caos. Misericórdia. Eu fui numa igreja aqui, não vou dizer o nome por uma questão de ética. Aí fui lá levar uma oferta para o pastor. Aí, um irmão chegou para mim na hora do louvor, me abraçou e começou: você foi dispensado dessa multinacional por causa do seu orgulho. Deus me mostrou que você está para se separar da sua esposa e que os teus filhos estão nas drogas. Aí tinha um operador que me conhecia, ele baixou a cabeça e falou assim: ele é pastor. Você fez caca? Ele é pastor. Aí ele estava na porta antes de eu ir embora, eu bati no braço dele, eu falei: vai treinando, um dia dá certo. Sabe qual é o problema dos profetas? É que eles são usados no dom de profecia, eles acham que deve profetizar sempre. E profecia assim, Deus ele entrega quando Ele quer e não quando eu quero. Quando nós olhamos para a palavra, a gente vê que inúmeras vezes o rei queria que o servo de Deus profetizasse, mas ele não tinha um recado de Deus para dar, para entregar. Aí ele começa a fabricar. Aí vem o dom contaminado e vem o espírito de adivinhação. E tem espírito que adivinha mesmo. Imagina, tem espírito que sabe o teu RG, o seu CPF, número da carteira de motorista.
E o pastor chega e o pastor fala no culto mesmo. Eu sei que tem muita tramóia aí, mas tem manifestação do culto muito forte em certos altares. E a gente impressiona. Aí você fala, eu preciso ir lá. Presta atenção. O profeta de Deus é aquele que vai confirmar aquilo que Deus já falou. Através de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Mas a gente, igual hoje eu tive um atendimento, a irmã me disse assim, pastor, eu queria uma direção, eu ia na cartomante, para que ela pudesse me dar essa direção. Eu falei, veio no lugar certo, porque essa direção aqui é de Deus, que eu vou te dar. Eu não tenho nada para te falar, Deus não falou nada comigo. Mas o diabo não tem poder de dizer o que vai acontecer na tua vida. Ele vai te dar uma palavra, e você vai acreditar nessa palavra, e você pode viver aquilo de ruim, porque você creu. O diabo não tem poder de adivinhar o teu futuro. Só Deus sabe. O teu futuro só pertence a Deus. Ele fala o que Ele quer fazer. Mas quando você se levanta em nome de Jesus e diz assim, se eu quero saber do meu futuro, eu tenho que ir para a palavra. Eu tenho que ir para esse livro. Não é para búzios, não é para tarô, não é para cartas. Tem gente que lê mão, lê pé, lê borras de café. Até combinou, né? Você precisa ter intimidade com Deus, porque você já vai sentir no teu espírito, no teu coração, uma direção. Tem gente que está tão perdido, mesmo servindo a Deus, que ele precisa receber uma palavra de alguém. E a profecia pode ser de Deus, do homem e do diabo. E se você não tiver discernimento, misericórdia. Uma vez nós estávamos numa reunião, uma pastora começou a entregar profecia para os pastores. Deu uma profecia de derrota para um, para outro, para outro. Eu falei, eu quero ver o que essa pessoa vai me entregar. Porque não sou menino. Chegou, me pulou, ela foi para outro. Você precisa saber quando é que Deus fala. Lembra de Jesus? Eu vi quando você estava orando debaixo daquela árvore. Como que era o nome do personagem aí da Bíblia? Jesus diz, eu vi quando você estava orando lá debaixo daquela árvore. Acho que se tornou um dos discípulos. Natanael? Quem falou? O Espírito Santo falou, veio de cá, boys. Natanael. Não sei se é, filho. É? É? Você está vendo, tudo coopera. Amados, preste atenção. A gente sofre tanto com os mesmos problemas. Sabe por quê? Porque a gente não quer dobrar o joelho, a gente não quer orar, a gente não quer jejuar, a gente não quer ler Bíblia, a gente não quer vir à igreja. É uma luta, a gente se arrasta. É sofrível. A gente não quer fazer parte de uma célula. Mas Deus diz, começa a fazer o que eu te mando fazer, e os teus caminhos prosperarão. A sua vida vai mudar. A sua vida vai ser diferente. E Deus quer impactar a tua vida de tal maneira que você vai tocar o coração de muita gente. Por quê? Se eu sou inconstante, como é que eu vou tocar o coração de alguém? Se eu não tenho autorresponsabilidade, como é que eu vou tocar o coração de alguém? Se eu sou impulsivo, inconsequente, como é que eu vou tocar o coração de alguém? Se eu sou possessivo, egoísta, arrogante, prepotente, mesquinho, soberbo, orgulhoso, como que eu vou tocar o coração de alguém? Porque as pessoas estão lendo você. Quando você fala de Deus para uma pessoa, a pessoa diz, essa pessoa aí não é crente não. Essa pessoa aí, ela não tem testemunho, essa pessoa aí não tem vida. Essa pessoa não é exemplo para mim. Por quê? Porque você convive com ela todos os dias. Dentro da escola, dentro da faculdade, no curso técnico, na academia, jogando futebol. Até dentro da igreja, amados. Até dentro da igreja. Teve uma profeta que veio aqui
Terminou o culto, me disseram, pastor, a profeta está orando por todo mundo lá fora. Aí eu fui lá. Oi, irmã, tudo bem? Dá licença. Deixa eu levar a irmã na sala branca. Sala branca por causa dos móveis brancos. Aí, levei a irmã lá. Eu disse, irmã, é a primeira vez que você vem na igreja. Os irmãos te conhecem, estão recebendo aí profecia, mas eu não te conheço. E eu preciso cuidar do meu rebanho. Eu não sei de quem é que eles estão recebendo. Aí ela falou, o irmão acha que eu não sou de Deus? Eu falei, não disse isso. Porque a pessoa pode ser de Deus, mas ela pode estar com dom contaminado. Eu falei, irmã, a minha mãe ensinou um princípio. Boi em terra alheia é vaca. A senhora não pode, por uma questão ética, chegar aqui e profetizar na vida dos irmãos. E ela ficou muito brava. Aí eu perguntei pro acompanhante, que era o namorado dela, vocês estão vivendo uma vida de santidade ou vocês estão em pecado? Aí ele falou que estava em pecado. Os dois estavam amigados e não tinham se casado. E ela estava aí botando a mão na cabeça dos irmãos. Que espírito ela estava liberando? Então a coisa é séria. Por exemplo, quando vocês forem orar por alguém, põe a mão no ombro em vez de botar a mão na cabeça. Por exemplo, eu sou pastor. Eu como pastor, eu posso colocar a mão na cabeça dos irmãos. Os nossos pastores podem. Os nossos presbíteros podem. Mas os diáconos, quando forem orar, coloca a mão no ombro, abraça. Mas mesmo assim, a gente precisa ter discernimento para liberar alguma coisa. Preste atenção, a Bíblia diz assim, não imponhas as mãos precipitadamente. Por quê? Porque muitas vezes, eu não só transfiro, mas eu recebo também. E você tem que tomar muito cuidado. Porque espíritos são transferidos. É muito sério. Amém? Aí o que eu quero falar para vocês? Comecem a trabalhar isso na vida de vocês. Deus, eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero transbordar do Espírito. Eu quero ter muita intimidade com o Espírito Santo. Eu quero abandonar tudo aquilo que me impede de crescer, de romper, de furar a bolha, de patinar. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. E sabe quando Deus vai começar a tratar você? Quando você se liberta, quando você sorri, quando você conversa com os irmãos, quando você dá uma palavra para eles, quando você libera da vida que você recebeu, da graça que você recebeu, da unção que você recebeu, aí o Espírito Santo ele vai se manifestando. Você não precisa mostrar para ninguém que você é de Deus, você não precisa convencer ninguém que você é de Deus, a coisa vai ser orgânica, natural. O Espírito Santo testifica no coração daquela pessoa que é de Deus. Agora Deus quer mudar a história de vocês. Deus quer mudar nas pequenas e nas grandes coisas, e eu creio que isso vai acontecer e que já está acontecendo. Em nome de Jesus. Esse ano de 2024 é para nós o ano da colheita. E não importa se as pessoas que caminham com você acreditam nisso ou não, mas você precisa acreditar. Você vai ter a maior colheita que você já teve em toda a sua vida, em nome de Jesus. Este ano tem que ser diferente. Este ano tem que ser um ano onde você vai receber uma resposta do céu. Porque tem gente que chega em março, já desanima, já desiste. E você não pode ser essa pessoa, em nome de Jesus, amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Vamos ficar de pé, só para afugentar o sono. Diga assim, Deus, eu creio na Tua palavra. Eu quero aprender a meditar, a confessar, a decretar, a pronunciar, a proclamar, a profetizar a Tua palavra. Porque não é a minha palavra, é a Tua palavra. E eu creio na Tua palavra.
Eu creio na tua promessa. Por isso, eu vou viver grandes milagres. E vou ver na vida das pessoas o teu sobrenatural. Deus, eu quero pregar, eu quero ministrar, eu quero ensinar. Eu quero ser usado por ti. Que o teu Espírito Santo me encha. E que eu possa viver um novo tempo. Onde eu vou buscar não aquilo que eu quero para mim, mas aquilo que eu quero para o teu reino, para a tua obra, para a tua igreja. Em nome de Jesus. Mova-te em minha vida. E quebra o poder, Senhor, de toda malignidade que me impede de ser um contigo, de ter comunhão, de ter intimidade, um relacionamento profundo, estreito, particular e pessoal. Em nome de Jesus. Pai, encha com teu Espírito, com a tua unção, cada um destes irmãos. Toca, Jesus. Mova-te, Jesus. Mova-te, 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 mova-te. Oh, recala babarra shala manayasa, requei calamanasu. Pai, a tua palavra foi entregue. Agora é com teu Espírito Santo. Desperta, Senhor, estas vidas. Toca estes corações, Senhor. Oh, recala babarra shala banayasa. Move-te. Move-te, Senhor. Move-te. Move-te. Você que já é batizado no Espírito Santo, comece a orar em línguas. Você que ainda não foi batizado no Espírito Santo, abra a boca, comece a orar em línguas, comece a orar no Espírito Santo. Deixa fluir. Não fique de boca cerrada, fechada. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a orar, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Traga, Senhor, um avivamento para a vida desta pessoa, para esta casa, para este lar, para esta família. Que ela possa, Senhor, ser incandescente no seu trabalho, na escola, no curso técnico, na faculdade, na universidade, na academia. Em todos os lugares, Senhor, usa esse irmão, usa essa irmã, Pai. Mova-te, 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 mova-te. Aleluia. Amém. Amém. Começa a orar muito, pode sentar, começa a orar muito em línguas, muito no Espírito Santo. E vocês vão ver a resposta do céu para a tua vida. Amém. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus vai te levantar. Diga aí para a irmã: Deus vai te levantar. Diga aí para a irmã: Deus vai te levantar com grande poder no seu propósito, em nome de Jesus. Amém? Queridos, se você quer um envelope, pegue esse envelope. Graças a Deus já pagamos a maior parte das contas do dia 10. Até dia 15 nós temos um grande desafio. Mas diga comigo: Deus é fiel. Amém? Diga aí para quem está do teu lado: eu estou orando para você ser muito próspero, em nome de Jesus. Diga: Deus vai te levantar como coluna forte neste lugar. Amém? Porque quanto mais você planta, mais você colhe, em nome de Jesus. Diga isso: quanto mais eu planto, mais eu colho, em nome de Jesus. Amém? Separe o teu melhor e vamos entregar ao Senhor. O nosso Pix já está em tela para você fazer o seu Pix. Se você ainda não dizimou e não ofertou, dizima, oferta. Se você não entregou sua oferta especial, sua oferta alçada, sua oferta da ceia, entrega. Seja pontual, seja fiel, e Deus vai te honrar, em nome de Jesus.
ficar em pé. Eu te amarei. Eu te amarei. Glória a Deus. Pai, obrigado pelo mover do teu Santo Espírito, pela palavra que o Senhor nos entregou. Obrigado, Senhor, pela obra que tu estás fazendo no nosso coração e em nosso meio. Estabelece a tua vontade e o teu propósito e cumpra, Senhor, o teu querer em nosso meio, para que o teu nome seja glorificado hoje e sempre. Abençoe cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que contribuiu, Senhor, com a tua igreja, para que possamos saudar os compromissos que nós temos. Em nome de Jesus, honra, Senhor, estes irmãos, honra, Senhor, estas irmãs. Abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que têm um projeto de vida, aqueles que depositaram o seu pedido de oração e colocaram aqui no altar. Em nome de Jesus, diga amém. Eu creio. Deus abençoe os irmãos. Vão na paz. E domingo estaremos aqui juntos às 19 horas para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe. Essa é a minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou.